Olá pessoal, passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre exame de imagem, qual a importância do exame de imagem, como funciona a solicitação do exame de imagem por nós fisioterapeutas. O que a gente percebe é que cada vez mais os exames de imagem vêm sendo menos solicitados e realmente eles devem ser menos solicitados. O que acontece é que hoje a gente sabe que dor e lesão não são sinônimos e não existe uma relação direta entre eles. Então a gente percebe a existência de uma lesão, de uma estrutura numa imagem, porém esse paciente não refere dor alguma. Então isso cada vez mais está sendo mostrado nas pesquisas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa dor lombar, apenas 2% dos pacientes deveriam ter os exames de imagem solicitados. Ou seja, se a gente desconfia de uma bandeira vermelha, de um paciente que pode estar diante de uma patologia grave ou que precise de um tratamento cirúrgico, de um procedimento cirúrgico imediato, esse paciente sim a gente deve solicitar o exame. Do contrário não, porque o prognóstico dele vai piorar. O que a gente sabe hoje é que o aparecimento de alterações na imagem, alterações do tipo degenerativas, até mesmo artrose, isso faz parte de um processo natural de envelhecimento. Então a gente vê hoje, por exemplo, uma degeneração meniscal, a gente vê uma alteração de uma cartilagem fêmuro-patelar como uma ruga de expressão de pele. Então isso vai acontecer com o passar dos anos. Então o que vocês acham se a gente pegar o joelho de um adulto, 50 anos de idade, e fizer uma imagem desse joelho, o que vai aparecer? Vai aparecer uma alteração degenerativa, possivelmente uma degeneração meniscal, ou uma alteração da cartilagem, da articulação da patela, do osso da patela. Isso vai acontecer assim como o aparecimento das rugas de pele vão acontecer da mesma forma. E não necessariamente a gente vê uma relação direta com a patologia. Então quando a gente para pensar, por exemplo, num esporão de calcânio, se a gente pegar o calcânio aí de adultos, a gente vai ver que cerca de 40% a 50% dos adultos assintomáticos terão a presença de um esporão ali na região do calcânio. E não tem sintoma absolutamente nenhum. A fáscia, tracionando aquela estrutura do calcânio, vai fazer um depósito de cálcio naquela região e desenvolver o aparecimento de um esporão naquele tecido, naquele osso, né, do calcânio. Então, assim, o exame de imagem ele só deve ser solicitado se a gente estiver desconfiando de uma patologia grave ou se aquela patologia não estiver cursando de uma forma normal. Então, se a gente fiz uma lesão de um tecido, a gente sabe que o tempo de cicatrização desse tecido vai acontecer em 3 semanas, 1 mês, 6 semanas, enfim, 1 mês e meio, 2 meses. Já temos aí 3 meses e essa dor permanece, aquela lesão teoricamente não cicatriza, alguma coisa está fugindo do padrão. A gente deve solicitar um exame de imagem para identificar uma possível lesão. E isso tudo vai variar, uma possível patologia grave, Isso tudo vai variar de acordo com a nossa avaliação. Então isso é importante. Eu não sei se vocês lembram de um caso que eu relatei outro dia, de um paciente que chegou com uma dor, por exemplo, no epicôndilo, mas era uma dor aguda demais, começou de forma abrupta, diferente, por exemplo, de uma tendinopatia, de uma epicondilalgia. A gente sabe que não vai cursar dessa forma, então ele já tinha dor ali muito intensa, que ele não conseguiria segurar um copo d'água, que dava uma sensação de facada naquela região e ele deixava cair. Isso não é uma característica de tendinopatia. Nesse caso, sim, eu acho que é importante a solicitação do exame, e foi o que eu fiz, e nesse momento apareceu ali uma lesão realmente muscular, ele tinha feito um trauma, apareceu uma lesão muscular importante naquela estrutura e que não era uma tendinopatia. E isso é que a gente tem que levar em consideração. Como foi o nosso exame físico? Porque a gente não trata imagem, cada vez mais os exames de imagem vão se tornando mais apurados, e a gente vai conseguindo ver cada vez as menores coisas, e as alterações elas estão ali e sempre existiram. E aí a gente, diante dessas pequenas alterações, muitas vezes fica querendo tratar essas alterações da imagem e não o paciente. Então, assim, o que eu tenho para passar sempre com relação ao exame de imagem? Ela é a última coisa que a gente deve solicitar.
a clínica vai ser soberana. Então, aprender a fazer um exame clínico, um exame físico, muito bem feito, tanto fazendo a coleta do exame subjetivo, as perguntas para o nosso paciente, identificando que dor esse nosso paciente apresenta, qual mecanismo de dor ele apresenta, quais são as possíveis patologias que a gente está diante, e se a gente achar que realmente precisa de um exame de imagem, se a gente estiver desconfiando de uma patologia grave, se essa patologia não estiver cursando de uma forma normal, aí sim a gente deve solicitar o exame. Porque a gente tem que tratar sempre o paciente e não o exame, a gente não pode se esquecer disso. E hoje a gente já sabe que existe um excesso de diagnóstico e o prognóstico dos nossos pacientes muitas vezes piora com a solicitação do exame de imagem. Então ele deve ser sempre colocado como exame complementar, como já diz o nome, porém cada vez mais as pessoas vêm utilizando ele como principal ponto para o diagnóstico dos nossos pacientes. Um abraço!